Já imaginou se toda a população da Terra virasse zumbi só de olhar na telinha do computador ou do celular? Ou então, se o seu cabelo e sua pele ficassem verdes e de repente você começasse a agir como se fosse um animal? Não tá entendendo nada? Então fica aí que eu já te explico tudinho. Fala Nerd, beleza? Aqui é Lucas Goulart e essa é a primeira transmissão do Nerd Aleatório. Bom galera, é o seguinte, nesses dias atuais a gente está passando por um problema muito sério, né, mundialmente falando, que é uma pandemia, é quando um vírus, alguma doença, algo desse tipo, se espalha pelo mundo inteiro, né? E a gente está vendo isso acontecer agora com um tal do Covid-19, né? Acho que é isso, ou popularmente falando aí, agora, coronavírus. Coronavirus! O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. É o seguinte, antes de começar o vídeo mesmo, eu queria pedir para vocês seguirem todas as recomendações que estão sendo passadas pra gente, tá? Como lavar a mãozinha assim que sair e entrar em casa, passar álcool em gel, se existir na sua cidade, porque na minha não existe mais. Hello, darkness, my old friend. E manter uma certa distância das pessoas, não cumprimentar, não abraçar e por aí vai, né? Ah, uma última dica. Fique em casa, viu? Então, pessoal, como a gente teve essas férias forçadas aí, eu acabei dando uma pesquisada por aí e encontrei alguns vírus bem chatinhos, sabe? A única coisa que eu tenho pra dizer é que bom que eles ficaram nas telinhas e nos quadrinhos, porque seria complicado se eles viessem pra vida real, viu? Então é isso, pessoal. Vamos começar agora a nossa lista dos 10 piores vírus do universo nerd. Bem, antes disso aí, eu queria só pedir a sua ajuda. Se puder, se inscreve aí no canal, dá um especial no like e compartilha o vídeo, beleza? Então vamos lá. Item número 1. Vírus Último. Bom, galera, esse vírus, ele na verdade, primeiro, ele era um robô gigante, tá? Ele é um dos inimigos do Homem de Ferro. Ele era comandado pelo Mandarim, um dos piores vilões que o Homem de Ferro já enfrentou. Nada a ver com aquilo que passaram no cinema. Bom, pessoal, é o seguinte. O robô gigante Último, em uma das batalhas dele, ele foi destruído pelo Homem de Ferro. E aí, um tal de Dr. Philip Prometheus, não sei se vocês conhecem, acabou pegando os destroços dele para construir esse vírus. Ele consiste em basicamente o quê? Ele transforma seres vivos em réplicas mecânicas dele. Quem ele infectava e virava a réplica dele, adquiria algumas habilidades, como cura, super força, visão a laser e velocidade. Gente, a parada ficou tão séria que chegou a afetar os deuses gregos. O Ares, por exemplo, foi um dos infectados e acabou deixando ele como uma ameaça pior ainda do que ele já é. Bom, para acabar com essa ameaça mundial aí, o nosso querido herói Máquina de Combate teve que pedir uma pequena ajuda ao Patriota de Ferro. No caso, o Norman Osborn, isso mesmo, o próprio Duende Verde, para a Terra inteira não ser devastada. Item número 9, Vírus Ultron. Bom galera, por mais famosinho que o Ultron tenha ficado no cinema aí, ele não mostrou sua capacidade total nas telonas. Nos quadrinhos, ele podia se replicar em qualquer pessoa, criando como se fosse uma matilha cibernética que ele governava. Além disso, nos quadrinhos, ele chegou a criar um robô gigante com as suas cópias para poder acabar com a raça dos Vingadores. Lembrando que os clones dele tinham a mesma tendência assassina que ele. Complicado, né? That's the best you can do! You had to ask. Item número 8. Vírus transorgânico ou transmodal. Pessoal, nas HQs, esse vírus é bem famoso por afetar diretamente o Warlock e o Magnus.
O vírus consiste em transformar qualquer ser vivo em tecnologia. Resumindo, ele transforma as células em máquinas, pequenas máquinas individuais. Essa ameaça veio da raça Tecnarquia, que são seres vivos que se mudam e procuram seres vivos no universo para poder infectar e se alimentar da sua força vital. Bom pessoal, uma das variantes desse vírus foi usada nada menos do que no jovem Nathan Summers, que é filho do Ciclope e de Madeleine Pryor. O jovem Nathan é levado ao futuro e retorna mais tarde como ninguém menos do que o nosso queridíssimo Cable. Item número 7, vírus legado. Bom pessoal, fora das HQs, esse vírus não é muito conhecido, mas dentro delas ele é, porque ele matou muita gente conhecida nossa. Ele foi criado por nada menos do que o clone de Cable. Ele de novo. O Conflito. Um exemplo de morte famosa que a gente pode citar aqui é a irmã do nosso querido Colossus, né? A Illyana Rasputin. Esse vírus, ele se ativava quando alguém que já estava infectado e que tem o gene X ativava os seus poderes. E aí, já era. Para acabar com essa ameaça, nosso querido Colossus entra em cena de novo, se sacrificando pela humanidade para achar a cura. Triste, né? Item número 6, Deceased. Bom pessoal, esse nome na verdade, ele é o nome de uma saga que está acontecendo na DC. O que ele é? Vocês lembram lá daquele filme do Liga da Justiça? Eu acho que não tem como esquecer, né? Infelizmente. What are your superpowers again? I'm rich. Depois daquela batalha lá, que na verdade era para ter sido contra o Darkseid, não contra o Lobo da Steppe, o Darkseid fica pé da vida com a galera e ele sequestra o Cyborg. E aí leva ele lá para Apocalipse para poder fundir ele com uma caixa materna para tentar criar a equação antivida. Bom, o negócio ele consegue com a ajuda de um tal de Corredor da Morte. O problema é que no meio do caminho alguma coisa dá errada e o nosso Cyborg acaba sendo infectado e criando algum tipo de vírus. Darkseid acaba sendo o primeiro infectado e ele faz nada menos do que explodir Apocalipse. Para acabar com essa ameaça, ele joga o Cyborg de volta para a Terra. Assim que chega na Terra, como esse é um vírus cibernético, ele acaba por infectar todos os computadores e celulares mundiais. Bom, no geral, né galera? Tablet, computador e por aí vai. A consequência disso é que todo mundo que olha para a tela do celular ou então de algum aparelho eletrônico acaba sendo infectado e vira um zumbi na hora. Eles rasgam a pele e tudo mais e querem infectar as outras pessoas através de mordidas ou então arranhadas. Item número 5, vírus Amazo. Galera, eu não sei quantos de vocês viam aí Bom Dia e Companhia na hora do almoço, antes de ir para a escola ou quando voltavam dela, mas eu fui um dos que acompanhei muito. E um dos maravilhosos desenhos que a gente podia acompanhar ali, almoçando, feliz da vida, era Liga da Justiça. Eu não sei quantos de vocês lembram do Android chamado Amazo mesmo. Ele foi uma ameaça e tanto para nossa Liga da Justiça combater. Por quê? Ele era basicamente um Android que conseguia replicar as habilidades de quem ele via. Inteligente do jeito que é, o nosso queridíssimo Lex Luthor pegou a mesma ideia do Amazo e decidiu transformar ele num vírus. Só que ao invés de pegar as habilidades para si, ele inibia os poderes dos meta-humanos. Só para resumir, o Lex Luthor levou essa ideia aí para a Casa Branca. De cara, eles já falaram que não para a ideia, arquivaram e trancaram o vírus. Infelizmente, pouco tempo depois disso, o Neutron, a pedido de um terceiro, tentou assassinar Lex Luthor na LexCorp, onde o vírus estava trancafiado. O resultado dessa briga foi a liberação do vírus através da contenção inadvertidamente por parte do Neutron, o que acabou por espalhar uma pandemia mundial. Item número 4. Todos amam Era Venenosa. Pessoal, olha só.
essa aí vai ser uma indicação minha pra vocês já, tá? Eu não li a história não, mas eu li resumo dela. E se vocês puderem, deem uma olhada, porque tá muito legal, tá? É uma saga meio que fechadinha nela mesma ali, mas se puderem, acompanhem. Então, gente, essa história é o seguinte. Um certo dia, Bruce e Selina Kyle estão deitados em sua cama na mansão Wayne tranquilamente, e quando eles acordam, dão de cara com Alfred falando que todos amam Era Venenosa. O resumo da história é o seguinte: a Era Venenosa simplesmente enlouquece e não quer mais saber de desmatamento, de ninguém maltratando flor não, e é esse negócio aí, entendeu? Então ela decide infectar todo mundo através de vegetais e por aí vai. Coisa que ela fazia lá, né, naquele filmezinho do Batman e Robin. Meu Deus, que decepção. Stop! Living in the shadow of the big bad bat. You don't need him. Let me kiss you. Stop! Don't kiss her. The victim at the airport. Então ela decide infectar todo mundo mesmo, entendeu? E ninguém escapa, nem o Alfred, só o Bruce e a Selina. Por quê? Porque eles tinham o antídoto contra o veneno dela. E aí ela meio que vira a rainha do mundo, porque a Liga da Justiça inteira também é infectada. Gente, essa história tem uma parte muito legal e engraçada, que é uma hora que a Mulher Gato, ela luta com 3 Flashes ao mesmo tempo. E ela ganha. Podemos perceber aqui que não é só o Batman que tem preparo, né? Então, galera, para dar um fim nessa história de dominação mundial viral, se é que eu posso dizer assim, a nossa querida Arlequina chega e conversa um pouquinho com a Era ali, tentando acalmar ela, né? Sabe como é que é o negócio? Item número 3, Vírus Sakutia. Bom, pessoal, essa história é muito interessante porque ela dá origem a um dos nossos personagens mais amados aí, né, que tá aqui, ó, no nosso coração. A história é o seguinte: enquanto 2 pesquisadores cientistas estavam na África, junto com um amigo também da área, o filho desses 2 acaba pegando uma espécie de vírus que deixa as pessoas verde e com o cabelo também dessa forma. Para conter esse vírus, eles acabam colocando células de macaco dentro do filho deles por 24 horas para ele poder sobreviver. Pele verde, cabelo verde, macaco, animal. Isso aí te lembra alguma coisa? Sim, galera, eu tô falando dele mesmo, é o Mutano. Essa é a história de origem dele. Depois dessas 24 horas passadas, ele acaba desenvolvendo os poderes que a gente conhece, né? De se transformar em qualquer animal. Entre aspas aí. O Dr. Samuel Register, que é quem acompanha os pais do Mutano, acaba ficando muito louco e fica com inveja porque o Mutano desenvolveu esses poderes. E aí ele quer isso também, ele acaba colocando o vírus nele. Ele acaba ficando roxo e vira o vilão Zoomestre. O problema disso tudo, pessoal, não começa aí, mas sim quando ele infecta algumas crianças em Washington, lá nos Estados Unidos. Para acabar com isso tudo aí, a cura é a seguinte: o sangue do próprio vilão. E assim, tudo fica tranquilo de novo, graças ao Mutanão. Tamo junto, moleque. Item número 2, 12 Macacos. Bom, pessoal, o filme 12 Macacos é muito interessante, por se tratar de viagem no tempo, essa questão de pandemia, vírus, enfim. O filme consiste no quê, pessoal? Basicamente, o protagonista é mandado para o passado para poder conter uma epidemia viral que vai aniquilar toda a vida da Terra. O problema disso tudo é que esse pode ser o motivo para o criador do vírus espalhar ele por aí. Item número 1, Eu Sou a Lenda. Ah, quem não se lembra do tio Will brilhando nas telonas contra os vampirão lá? É isso mesmo, pessoal. No filme ou no livro Eu Sou a Lenda, a história se passa no mundo pós-apocalíptico em que as pessoas se tornam como se fossem vampiros. Na verdade são zumbis, é porque eles se alimentam de carne humana, enfim. Bom, só para resumir o negócio, o tio Will tem que entrar em cena porque ele é o cientista que criou o vírus, é isso mesmo. E ele dedica a sua vida inteira para tentar conter a ameaça.
Resident Evil. É isso mesmo, galera. Não poderia deixar de terminar esse vídeo sem falar do aclamado jogo que me deixou cagando nas calças quando eu era criança. Sério, pessoal, eu ia na casa de um primo para poder jogar. Toda vez que ele colocava o jogo, assim que entrava aquele do primeiro zumbi, eu já corria para casa chorando. Bem, eu tô aqui com algumas especificações para passar para vocês bem legal. O Resident Evil no Japão ele é mais conhecido como Biohazard, ou Biohazard. Eu não sei falar direito, apesar de eu saber inglês, eu tô com preguiça mesmo. Nossa. Ele foi criado em 22 de março de 1996 pela Capcom. E o criador dele se chama Shinji Mikami. Ele é uma série de survival horror, né? Ele é como se fosse sobrevivência, só que dando merda. Entendeu? Sempre dá merda, né? Em sobrevivência sempre dá merda. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, pra quem não sabe, só pra resumir, dar uma resumidona aqui, é o seguinte. Na cidade Raccoon City, ou Raccoon City, eu não sei, não lembro, galera, não lembro de verdade. Faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil. Na data de 1998, os All-Stars, ou Serviço de Resgate e Táticas Especiais, eles são chamados para poder fazer uma missão de resgate. O miserável é um gênio! E aí acaba que geral vai sumindo, tem que chamar um outro esquadrão, um esquadrão Alpha, porque o Bravo já foi embora. E aí, galera, eles acabam encontrando uma mansão abandonada, eles têm que fugir pra lá. E aí, nessa mansão, eles acabam descobrindo o tal do T-Virus, né? O vírus lá dos primeiros jogos. Dos primeiros jogos, porque nos jogos mais recentes, o vírus que tá agora é o La Plaga, né? Que deixa eles mais inteligentes e tudo mais. Os sobreviventes da casa são alguns queridinhos nossos, como Jill Valentine, Chris Hadfield, Barry Burton, Rebecca Chambers, Brad Vickers e Albert Wesker. Sendo que esse último trai a galera, enfia o vírus em si mesmo e aí fica com uns poderzão muito doido lá e dá trabalho pessoal, viu? Bom, nerd, por hoje é isso. Agradeço muito a sua visita aqui nesse primeiro vídeo, espero que você fique aí comigo para sempre. E o negócio é o seguinte, se você discorda de mim, se você concorda comigo, já deixa aqui no comentário, entendeu? Se você quiser sugerir algum tema para eu falar, ficarei muito agradecido, pois isso ajuda demais. Então é isso, nerd. Beijinho no seu coração, que a força esteja com você. Fui!